Amados, eu queria convidar você agora para a gente participar de um momento assim de clamor, porque nós estamos vivendo tempos assim tão difíceis e estranhos, né? E se nós formos buscar na palavra, nós vamos entender e compreender que nós cristãos, nós temos que estar sempre preparados para as coisas que ainda estão por se levantar. E pesa sobre o nosso coração a responsabilidade de abençoar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. E uma coisa que me tem incomodado durante esses últimos dias é que nós, como igreja, nós estamos muito aquém daquilo que de fato Deus quer. Nós estamos muito longe ainda daquilo que Deus espera de mim e de você. Nós estamos vivendo tempos assim complicados. O coração humano, ele vem se tornando cada vez mais embrutecido. As pessoas estão se esquecendo muito facilmente das coisas de Deus, dos princípios de Deus. E existe uma palavra sobre as nossas vidas. Ele está voltando, irmãos. Amém? Jesus está prestes a voltar. E como igreja nós precisamos estar preparados. Como servos cristãos nós precisamos estar trabalhando sempre para o Senhor. Nós cantamos aqui que venha o teu reino, que o reino de Deus se estabeleça em nós, sobre nós e através de nós. Mas o que eu e você nós estamos fazendo de fato para que esse reino seja aplicado? Quais as nossas atitudes, o que eu e você nós estamos fazendo dentro e fora da nossa casa para que Deus se sinta alegre em se mover dentro, né, do nosso coração e fora dele também? Nós precisamos abraçar a palavra de Deus e tomarmos atitudes que na realidade mexam com o céu. Às vezes, irmãos, nós pedimos tantas coisas, mas nós nos esquecemos de orar pela nossa cidade. A Bíblia diz: se nós orarmos pela paz na cidade, se Deus realmente fazer ou fizer com que a paz seja estabelecida, nós teremos paz também. É tudo que nós queremos, mesmo cientes de que as coisas tendem a piorar. Está escrito. Mas a igreja está aí, a maior autoridade espiritual sobre a face da terra. Quem esteve aqui quinta-feira ouviu. Nós precisamos causar o nosso futuro, declarando, liberando palavras proféticas sobre todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você comece orando pela tua rua, pelos teus vizinhos, e que você ore pela cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação. Nós não podemos aceitar calados, irmãos, aquilo que está acontecendo. Nós não podemos aceitar inertes, sabe? As investidas de Satanás como nós temos aceitado. Nós precisamos lutar. O reino de Deus é tomado por esforço. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a começar uma campanha de oração pela tua rua, pela tua cidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação. Vamos orar. Ore. Fale com Deus onde você está. Chame por Ele. Clame por Ele. É muito bom, é muito gostoso quando nós clamamos a Deus para receber uma casa, um carro. A gente ora com uma veemência muito forte, mas às vezes quando nós somos clamados e conclamados a orar por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos vizinhos, meu irmão, parece que a gente, sabe, entra debaixo de um lugar onde não conseguimos mais sair, mas vença isso nessa noite em nome de Jesus. Existem pessoas cuja salvação depende da tua vida, meu irmão, da tua atitude. Ore por essa pessoa agora, chame a Deus, clame a Deus por essa vida agora, no nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, intercedemos por aqueles que nos cercam, intercedemos, Senhor, por aqueles que moram, habitam na nossa rua, nossos vizinhos, os nossos amigos mais chegados, essas pessoas, meu Pai, com as quais temos nos relacionado.
Nós oramos, meu Pai, pela nossa própria família, a esposa, o esposo, os cônjuges. Nós oramos pelos nossos filhos agora. Nós queremos colocar a nossa casa debaixo dessa cobertura espiritual, meu Pai, que o Senhor nos tem chamado para estar. Deus, nós queremos colocar a cidade de Sete Lagoas nas mãos do Senhor, cada bairro. Em nome de Jesus, nós dizemos não à violência. Pai, em nome de Jesus, nos levantamos contra todo espírito das trevas. Nos levantamos, meu Pai, contra todo espírito, meu Pai, de violência. Meu Deus, os demônios que têm, meu Pai, incentivado vidas a ceifarem outras vidas, nos levantamos agora. Nós rejeitamos, meu Pai, toda investida do mal. Nós repreendemos as astutas ciladas de Satanás agora. E nós ordenamos, meu Pai, para que essas entidades espirituais alojadas nos becos, nas vielas, nas ruas, esses principados, esses demônios que guardam as entradas dos bairros, estes demônios que, Pai, operam, meu Deus, em alguns bairros de uma maneira mais incisiva, nós ordenamos para que esses demônios saiam agora de Sete Lagoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos em especial pelo nosso bairro, o bairro Iporanga, os bairros adjacentes aqui, meu Pai, todo espírito das trevas que caiam por terra no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa soprar agora um vento, trazendo, meu Pai, a cultura do reino, a cultura do céu, meu Pai, para as nossas ruas, meu Deus, para as nossas vidas, meu Pai, para o nosso bairro, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo centro de macumba, toda obra de feitiçaria, todo centro espírita, meu Pai, seja visitado agora pela Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que anjos desçam dos céus agora com espadas nas mãos, meu Pai, cortando e quebrando todo o mal, em nome de Jesus. Os demônios que têm trazido vício às pessoas sejam quebrados, cortados, expulsos agora, em nome de Jesus. Os demônios que têm atuado sobre as famílias, que eles sejam destruídos agora. Queima, Jesus. Todo demônio que tem trabalhado contrário à família, queima esses demônios agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, toda palavra contrária lançada contra qualquer daquelas pessoas que estejam porventura aqui, meu Pai, essa obra seja destruída agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós declaramos a paz sobre o nosso bairro, nós declaramos a paz sobre a nossa cidade, nós declaramos a prosperidade e a provisão sobre Sete Lagoas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, visita os enfermos agora e comece a operar maravilhosamente na vida deles. Oramos pelo Rafael, nosso irmão, Pai, visita o teu filho, tira essa bactéria do seu olho, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos agora em oração, colocando a vida dele diante do Senhor. Opera um milagre na vida do Rafael nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, visita o seu Heráclis, ó Pai, naquele leito de hospital, em nome de Jesus. Meu Pai, os enfermos, meu Pai, os enfermos, cure os enfermos para o louvor da Tua glória. As pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão, meu Pai, com algum tipo de comprometimento, ó Deus, que elas sejam tocadas, visitadas. Essas pessoas, meu Pai, cujos Teus filhos estão orando por elas agora, que elas sejam restauradas, em nome de Jesus. Visita os hospitais nessa noite, meu Deus, começa a curar, porque o Senhor é o Deus de cura. Comece a restaurar, porque o Senhor é o Deus da restauração. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus colocamos diante de Ti o nosso clamor. Amém. Amém. Vira para o lado da tua casa e declare a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua rua. Profetiza aí agora, querido. Cause o futuro da sua rua. Cause o futuro, promova o futuro dos seus vizinhos, o seu próprio futuro, declarando palavras abençoadoras sobre a sua casa, sobre o seu lar. Cubra agora, em nome de Jesus, a sua casa. Diga: a minha casa é casa de Deus. Diga: a minha família é família de Deus. Os meus bens pertencem a Deus. Diga: nada e nem ninguém vai tocar nos meus.
Diga agora, profetiza restauração sobre a sua casa, profetiza restauração sobre a sua vida financeira, profetiza restauração sobre o seu ministério, profetiza restauração sobre o seu coração, profetiza restauração sobre as suas emoções agora. Vai, querido, profetiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Deus colocou um tema no meu coração. Se você tiver um papel, uma caneta, anote. Não abra mão da sua fidelidade a Deus. Não abra mão da sua fidelidade a Deus. Seja fiel ao Senhor. A fidelidade de Deus te abrirá portas. A fidelidade de Deus fará com que a mão de Deus alcance você. A sua fidelidade a Deus fará com que Deus se mova em favor da sua vida, da sua família, de tudo aquilo que pertence a você. Então não abra mão da fidelidade que eu e você precisamos e devemos devotar ao Senhor. Daniel capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12, e depois nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Está escrito assim, Daniel 3, do versículo 8 até o 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículo de número 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava acender. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Tornou ele e diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém? Vamos orar. Pai, a tua palavra está diante dos nossos olhos, que o Senhor possa falar conosco, que esse momento seja um momento especial, onde a tua palavra, Senhor, alcance o nosso coração. A ti oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Diga para o teu vizinho: não abra mão da fidelidade que você tem devotado a Deus. Fala para ele aí. Não abra mão não. Fala para ele. Não abra mão. Seja fiel, meu irmão. Fala para ele. Sejamos fiéis a Deus. Aleluia. Amados, esse texto aqui ele traz uma história bem interessante. A Bíblia nos diz que esses 3 jovens judeus, hebreus, eles passaram por um momento muito difícil porque foram considerados culpados diante do rei Nabucodonosor. Esse camarada era rei da Babilônia e o coração desse cara se exaltou de uma maneira muito forte. E ele baixou um decreto naquele tempo e ele foi muito claro
para todo o seu reino, dizendo que as pessoas que fossem ou se tornarem desobedientes à sua palavra, ao decreto que ele havia liberado, seriam punidas de maneira muito severa. E nós entendemos pelo texto que os seus soldados descobriram três, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três jovens hebreus que decidiram no coração não se curvar. Se você pegar o capítulo 3 do livro de Daniel como um todo, você vai ver que naquele tempo, Nabucodonosor, ele construiu uma estátua, ele disse, olha, na hora que vocês escutarem o som da buzina, na hora que a corneta tocar, que vocês escutarem, seja no trabalho, na escola, em casa, no supermercado, vocês vão se prostrar e vão adorar a essa estátua. A ordem era essa. E os desobedientes a essa ordem pagariam com a própria vida. Então descobriram esses moços. Descobriram esses três cidadãos. Eles receberam sobre si uma sentença condenatória. Simplesmente pelo fato de contrariarem a vontade do rei. Simplesmente por não aceitarem aquilo que Nabucodonosor havia decretado. Eles eram cristãos. Eles eram conhecedores da vontade de Deus. Eles eram conhecedores do coração de Deus. Eles eram conhecedores dos anseios de Deus. Eles conheciam Deus de perto. Eles sabiam aquilo que na realidade Deus desejava em relação ao seu povo. E esses homens estavam dispostos a cumprir de maneira fiel a palavra, ao desígnio, não de Nabucodonosor, mas do próprio Deus da vida deles. Amém, gente? É o que nós encontramos na palavra do Senhor. E se você buscar de uma maneira mais incisiva, estudar tudo aquilo que aconteceu, eu quero aqui encurtar a minha mensagem, você vai ver que por causa da fidelidade que eles devotaram ao Senhor, não se dobrando diante de um Deus estranho, deixando de lado a ordem que Nabucodonosor havia dado, Deus entra na história da vida daqueles homens. E ele opera algo extraordinário. Nós lemos aqui. Aqueles homens foram lançados numa fornalha, que por ironia do coração daquele homem, o rei da época, disse, olha, eu quero que vocês coloquem mais lenha na fogueira, porque esses camaradas me desobedeceram. Eu quero que esse fogo arda 7 vezes mais forte do que o comum, para que eles vejam que não vale a pena desrespeitar um decreto do rei. E assim foi feito, e eles lançaram aqueles homens, e a Bíblia nos diz que os soldados que acompanharam a trajetória de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram simplesmente pelo fato de chegarem na boca daquele forno gigante e empurrarem aqueles homens. Eu imagino que numa parte mais alta, porque a palavra diz que eles caíram. Eles morreram, aqueles que conduziram os servos de Deus morreram. E de repente, você conhece, você já leu, eu tenho certeza, eles caem, os 3. E aí, eu imagino que estava todo mundo ali observando a cena, e eles chegam na beira do fogo, enfim. Imagino eu que tinha ali uma parte aberta para que eles pudessem visualizar aquilo que estava acontecendo lá dentro. O texto nos diz que não existiam mais 3, mas 4 pessoas ali. E aquelas pessoas estavam passeando. E nada, absolutamente nada de ruim havia acontecido com eles. E mais, teve um daqueles homens ali dentro que chamou a atenção de Nabucodonosor, e ele disse assim, olha, eu estou vendo 4, e o quarto tem uma semelhança diferente, ele parece um filho de um Deus. Mal sabia ele que aquele que estava ali dentro era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, gente? Era o próprio Senhor. E aí quando eu comecei a pensar hoje de tarde sobre esse texto, Deus trouxe ao meu coração algo que eu quero compartilhar com você, porque às vezes nós passamos por situações difíceis e nós pensamos no nosso coração, será que Deus vai nos ouvir? Mas Deus falou fortemente comigo hoje que em tempos de dificuldades, Ele sempre se revelará àqueles que lhe são fiéis. Amém? Em tempos adversos, em tempos difíceis, em tempos ruins, em tempos de dificuldade, Ele sempre se revelará àqueles que se mantiverem fiéis à sua palavra e também à sua vontade. Foi o que aconteceu com esses homens.
Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não tiveram receio de contrapor uma ordem que naquela época não poderia ser rejeitada. E por que eles fizeram isso? Não apenas porque confiavam plenamente em Deus, mas porque sabiam que a fidelidade que eles tinham para com Ele lhes resultaria em um final feliz. Amém, queridos? E é assim que acontece e tem acontecido e sempre continuará acontecendo na vida daqueles que são leais a Deus. Provérbios 28:20 diz que Ele é fiel para fazer acumular bênçãos e mais bênçãos sobre a vida daqueles que têm prazer na sua lei. A palavra de Deus é muito clara em falar que Deus tem prazer em habitar na casa, na tenda daqueles que têm prazer na sua lei. Alguns anos atrás, eu pastoreei uma igreja no ano de 2006. Foi a primeira igreja que eu pastoreei. E eu tive a oportunidade de relatar uma história que eu vivi lá há muitos anos atrás, aqui na igreja. Nós tínhamos um irmão, um servo de Deus. Ele está aí até hoje, para a glória do Senhor, servindo a Deus com alegria. E que naquela época estava passando uma dificuldade muito grande. Irmãos, pensa num momento de escassez que esse menino passou. Pensa num momento de dificuldade que esse menino passou. E um dia, a sua filhinha ainda pequena, ele saiu para ir ao supermercado para poder comprar um leitinho para ela e algumas coisas que estavam faltando. E ele reuniu, abriu as gavetas. A gente costuma fazer assim, né, gente? Vai comprar um leite ou então alguma coisa que geralmente tem que ter 75 centavos, não sei o que lá, em 90. Você busca as moedas, você caça os trocados. E ele fez isso na casa dele e ele encontrou naquele dia, olhando a carteira e tudo que ele tinha, R$2 apenas. E esse irmão, queridos, era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Todos os cultos. Escola dominical, ele tinha prazer, sabe, de chegar, de ser o primeiro. A gente olhava para frente do banco, ele estava lá. Se ele visse um instrumento sujo, ele ia lá e passava um paninho. Diferente de hoje em dia, que as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. Sabe, era um camarada preocupado com as coisas do Senhor. Ele zelava pela casa de Deus, pelo reino de Deus, pelos princípios de Deus. Era um menino exemplar. Quando ele parava para adorar a Deus, eu ficava olhando para ele, porque ele se derramava de uma forma tão bruta que ele chorava, copiosamente. E se deixasse, meu irmão, ele ficava horas e horas na presença de Deus. Um camarada de uma conduta ilibada, sabe? Um caráter provado, um camarada que dava prazer de você vê-lo, de você caminhar com ele. E naquele dia, ele saiu para o supermercado com R$2 no bolso. E a intenção dele era voltar para casa com várias coisas. Mas como ele não tinha condições para tal, ele disse: eu vou voltar com o leite da minha filha. E aí, queridos, ele começou a passear nas gôndolas, assim, nos corredores. Ele passou a ver as pessoas buscando os alimentos, buscando aquilo. É tão gostoso, né? Você poder ir no mercado, você poder ir numa padaria, numa mercearia. Estou com vontade de comer um chocolate, você ir lá pegar o chocolate. Estou com vontade de tomar um refrigerante, você vai lá e toma um refrigerante. Ele passou a observar as pessoas. Por um instante ele pensou assim: Deus, parece que não está valendo a pena. Parece que o diabo percebeu aquilo que estava no coração dele e ele, sabe, começou a soprar coisas e ele disse assim: olha, está difícil. Mas ainda que a minha situação piore um pouco mais, Senhor, eu serei e continuarei sendo fiel a Ti. E aí, meu irmão, ele esqueceu das pessoas, ele esqueceu de olhar para os mantimentos, ele foi aonde estava o leite, pegou o leite e foi para a fila. Sabe, alegre, mas ao mesmo tempo com o coração pesado. E aí, gente, quando ele chegou assim na bica do caixa, ele estava lá esperando a vez dele, e ele viu uma miragem na frente dele. Naquela época, R$100 era muito dinheiro, irmãos. Ainda é, né?
Dá para você fazer alguma coisinha, tomar um guaraná, levar algumas coisinhas para casa. Apesar que os preços estão lá em cima, né? Mas ele olhou. Ele começou a esfregar os olhos assim e falou: meu Deus, será que isso é verdade mesmo? E a primeira coisa que um crente fiel pensa em fazer: opa, caiu de alguém. Eu tenho que saber quem é o dono desse dinheiro. E foi o que ele fez. Irmãos, e ninguém naquele dia, eu não sei se era manhã ou tarde ou noite, mas ninguém se manifestou dizendo: é meu. E ele pensou assim: mas meu Deus, ninguém quer R$100. E aí que ele atinou e lembrou. E ele começou a ter a certeza no coração que aquilo era um presente de Deus para a vida dele. E aí, meu irmão, depois de ter falado, perguntado e todo mundo ter dito: olha, não é meu, ele pegou aquele dinheiro, ele deixou o leite, ele pegou um carrinho e ele passeou pelas mesmas gôndolas que ele havia passeado e ele começou a colocar as coisas que estavam faltando na casa dele. E aí, meu irmão, ele voltou já com o carrinho cheio e ele passou as compras ali naquele dia. Quando ele chegou na casa dele, a esposa tomou um choque porque ela sabia que ele havia saído com R$2 apenas. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Vale a pena ser fiel ao Senhor. Sabe, quando nós somos fiéis a Deus, nos momentos de adversidade, Deus se levanta e começa a se manifestar em favor da nossa vida. Olha para a sua vida, meu irmão. Olha para as adversidades que você viveu durante o tempo que você tem de serviços ao Senhor. Olha, contempla, observa quantas vezes Deus livrou você, quantas vezes Deus poupou você, quantas vezes Deus colocou pessoas na sua vida para poder liberar uma palavra, para poder liberar uma quantia, para poder se manifestar, para que você pudesse ser suprido numa ocasião de dificuldade. Começa a trazer isso no seu coração. Quantas vezes você já foi assistido, eu e você fomos assistidos pela generosidade do Senhor. Vale a pena sim ser fiel a Deus. Vale a pena sim passar pelos decretos que o mundo tem tentado colocar e impor sobre as nossas vidas. Vale a pena sim viver uma vida de santidade, uma vida de retidão. Vale a pena sim vir para os cultos com o coração aberto, com a Bíblia debaixo do braço, com um sorriso no rosto, dizendo: Deus, eu te sirvo com alegria. Porque nos momentos adversos, se porventura os mesmos se levantarem, Ele vai se revelar a você. Foi o que aconteceu com aqueles meninos. Meu irmão, não é fácil não. Outro dia eu fui tomar uma bezetacil. Quem já tomou uma bezetacil aí? Levanta a mão aí. Ô, gente, que injeção nervosa. Essa injeção, sinceridade, ela dá na gente assim aquela aflição. E um dia eu fiquei tão ruim. E eu tenho pavor de agulha. Eu falei: meu Deus, vou ter que encarar esse bicho. E aí foi eu, Flávia e Elisa. E aí as duas, são intrometidas demais, entraram comigo, dentro lá do lugar onde eu ia tomar a injeção. Eu falei: não, rapa daqui, pode sair fora daqui. Primeiro que vocês não vão me ver descer o ladinho da calça aqui. Segundo que eu não quero ver vocês, ficar tirando onda comigo. E aí eu coloquei elas para fora. E eu fui lá encarar aquele desafio. Falei: Deus, entra comigo aqui, Senhor, porque esse negócio é difícil demais. Ô, irmãos, vocês não sabem a tensão que é quando o farmacêutico passa aquele algodão com óleo, com o álcool. Você fica assim: agora vai vir. Quem já passou por isso aí? Não precisa ficar com vergonha não, irmãos. Eu sei que vocês já passaram por isso. Eu estou tomando peso maior aqui de contar isso aqui na frente do altar. Mas eu tenho certeza que você já viveu isso. E para piorar a situação, irmãos, antigamente você tomava ela em pé, agora você tem que tomar deitado. Para mim dói mais ainda, que é desconfortável demais. E para piorar a situação, um outro dia, tomando uma bezetacil também, eu acabei de tomar uma, mas o médico falou assim: são duas, meu filho, é um de um lado, outra do outro, no mesmo dia. Falou: Senhor, isso é provação. Mas o que eu quero dizer com isso? Se para tomar uma injeção já causa uma aflição, agora imagina caminhar para a morte, para ser queimado.
Pensa. Ô meu irmão, ainda bem que Deus não permitiu com que eu e você estivéssemos lá, porque a geração de hoje é uma geração muito fraca. A geração de hoje é uma geração que não tem tido experiências sobrenaturais com Deus. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos assusta. Vai estudar sobre a história da igreja para você ver. Teve cristãos que no passado foram crucificados, mortos de cabeça para baixo. Homens e mulheres de Deus que morreram a pedradas. Sabe como é que se matava os cristãos no período da igreja, a era média da igreja? Se levava os cristãos para a beira da praça, convocava a população, colocava ali um tonel de óleo quente e mergulhava os cristãos amarrados nesse óleo quente. Depois enfiavam estacas, penduravam os cristãos nessas estacas e ateavam fogo. Ainda bem que nós não estávamos na época de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque se eu e você, essa geração fraca dos dias de hoje, estivéssemos lá, nós teríamos, eu creio, quase que com 100% de certeza, que nós negaríamos ao Senhor. Os nossos olhos estão voltados para baixo. A gente quer casa, a gente quer passagens, a gente quer um monte de coisas, menos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, no sentido de espiritual. Não estou dizendo que é pecado, irmão, a gente ter isso, não é pecado, mas Deus tem que estar aqui. E aqueles moços caminharam para a morte. Pensa na aflição. Mas Deus se revelou a eles, por causa da fidelidade deles a Deus. Ô, gente, vale a pena ser fiel. Não abra mão da sua fidelidade aos princípios do Senhor. Ô, irmão, se você começar a passear na Bíblia, você vai ver que essa palavra é verdadeira. Vocês estão lembrados de Noé? Dos tempos de Noé? Gênesis capítulo 5, 6, ali você vai ver a história de Noé. Noé viveu num tempo, irmãos, onde o pecado era aclamado naquela época. As pessoas falavam e viviam o pecado assim de uma maneira muito comum. E isso desagradou a Deus. E Deus plantou no coração uma semente dizendo, uma ideia: vou destruir tudo aquilo que eu mesmo construí. Deus decidiu no coração acabar com a humanidade. Deus decidiu no seu coração colocar um ponto final na obra-prima da criação. Por quê? Por causa do pecado. E essa era a época em que Noé viveu. E a Bíblia nos diz, do capítulo 5 para frente, que Noé, ele começou a nadar contra a correnteza daquela época. Noé começou a fazer coisas contrárias à vontade do povo. Noé começou a destilar a vontade de Deus para aquele tempo. E por causa da fidelidade de Noé a Deus, a Bíblia nos diz no capítulo 6, que Deus olha para a terra e vê Noé. E por causa da fidelidade de Noé, ele mata todo mundo, mas poupa ele e a família dele como um todo. Se você for para Gênesis capítulo de número 22, você vai ver Deus falando com Abraão. Abraão, você vai matar o seu filho, você vai sacrificar Isaac, para que eu me sinta satisfeito. Agora pensa, irmãos, Abraão esperou 25 anos para o menino nascer. Nessa época, a Bíblia, os estudiosos nos dizem que Isaac já tinha força para poder se contrapor ao pai, já era um menino, um adolescente, capaz de falar, não pai, eu não vou fazer isso. Mas ambos foram fiéis ao chamado do Senhor. Então Abraão pega todos os utensílios e vai para o monte que o Senhor lhe havia de mostrar. E quando ele encontra esse monte, ele vai para o topo do monte, chega lá e prepara tudo e coloca o próprio filho deitado. Eu imagino que ele deve ter colocado assim uma venda nos olhos de Isaac. Ele pegou a faca, ele levantou a faca para cravar a faca no próprio filho. Quando ele levanta a mão, ele escuta uma voz dos céus: Abraão, não faças isso com o menino. Eu te provei e vi que você é fiel. Que você é fiel. E por causa da sua fidelidade eu vou me revelar a você. Exato teu filho. O sacrifício não é ele. Dá uma olhadinha para trás. Aí tinha um cordeiro preso
entre meios arbustos. Quem é que colocou esse cordeiro lá? Foi Deus. Deus se revelou a Abraão. Poupou o filho dele. E por causa da fé e da fidelidade desse homem, eu e você estamos aqui. Deus disse: olha, se você for fiel e obediente, eu farei de ti, Abraão, uma nação numerosa, gigantesca. E dessa nação vou tirar o Salvador. Você terá filhos espalhados sobre toda a terra. E nós estamos aqui. Por causa da fidelidade daquele homem ao Senhor. E pelo fato de Deus ter se revelado a ele, hoje a igreja pode caminhar. Amém, gente? Vale a pena ser fiel ao Senhor. Teve um período na vida do profeta Elias que ele pediu para si a morte. Ele disse: Deus, tira a minha vida. Ele havia experimentado situações difíceis. Um complô foi armado para tentar tirar a vida dele. Então ele sai das terras de Israel e se esconde numa caverna. E lá naquela caverna ele tem uma experiência com Deus. E Deus fala com ele: Elias, o seu lugar não é aí, sai daí, eu preciso falar com você. Tem uma obra muito grande para ser realizada na sua vida. Ele disse assim: Senhor, mas só tem eu, só restou eu. Aí Deus disse para ele: não, você está enganado. Eu conservei 7.000 fiéis lá em Israel, e é com esse exército que eu vou fazer uma revolução, e a minha glória vai voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Deus estava dizendo: meu amigo, meu servo, eu sei, reconheço a sua fidelidade, mas por onde eu encontrar alguém que me seja fiel, eu me manifestarei a ele como me manifesto e tenho me manifestado na sua própria vida. Deus falando com Isaías. E a Bíblia nos diz, irmãos, em Malaquias, que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, porque ele não muda, ele é imutável. Amém? Hebreus 13:8 fala: eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei eternamente. Então, por causa dessa palavra, quando Deus olha para você e encontra fidelidade no teu coração para com os princípios dele, ele se levanta para se revelar, sabe, a você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Então continue. Seja fiel, porque a última e maior de todas as revelações de Deus vai acontecer, está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja, o dia que ele voltar para arrancar a igreja daqui. Mas tem um detalhe: somente os fiéis é que subirão, os infiéis não subirão, não vão subir. Então, querido, se você comprou, tem comprado, pague. Se você tomou emprestado, fez o que tinha que fazer, devolva. Não fale mal das pessoas que cercam você. Seja um filho obediente aos seus pais. Seja obediente à voz dos seus pais. Sabe, deixa as picuinhas de lado. O nosso foco é o Senhor. Amém? É o Senhor. Nosso foco, o nosso objetivo maior. O que Deus tem preparado para mim e para você, homem nenhum na terra, por mais inteligente, por mais capaz que ele seja, conseguiu mensurar. A cidade que nos aguarda é uma cidade que o homem não conhece, mas a Bíblia diz que é o melhor lugar para se estar. Amém, gente? Esse é o lugar em que eu e você vamos morar, se permanecermos fiéis ao Senhor até o último dia. Até o último dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos ajude. E que nós façamos algo para mudar esse quadro que está aí fora. Que nós sejamos uma igreja relevante nessa sociedade. Que nós não tenhamos medo de bater no peito e dizer: eu sou servo de Deus, sim. Que não fujamos dos demônios. Muito pelo contrário, que nos levantemos
Outro dia eu estava correndo perto da minha casa e eu vi um despacho de todo tamanho no meio do asfalto. E eu parei. E no mesmo instante eu comecei a sentir calafrios no meu corpo. E eu senti um negócio diferente naquele lugar. Eu parei de correr e falei: Deus, que a tua glória se manifeste aqui, quebrando tudo aquilo que não presta. É assim que nós precisamos fazer, gente. Não tenha medo. Se você estiver no hospital e alguém precisar de uma oração, não tenha receio. Levante a tua mão, alce a sua voz e fala: Deus, resolva esse problema aqui agora. E se essa dificuldade não está no vizinho, mas está em você, faça como Ezequias fez. Deus, eu estou te pedindo. 12 segundos de oração, é mais ou menos a média da oração que Ezequias fez a Deus quando ele recebeu a notícia que ele iria morrer, que aquela enfermidade o levaria à morte. Ele disse: Senhor, dá uma olhadinha rapidinho aqui para mim, Senhor. Eu fui fiel a Ti durante a minha existência. Eu tirei aquilo que era necessário ser removido e eu coloquei no lugar as coisas que precisariam estar no lugar. Deus, atente ao meu clamor. E sabe o que Deus fez, irmãos? Enquanto aquele homem chorava e lembrava a Deus da sua fidelidade durante a sua vida, o profeta recebeu uma mensagem do céu dizendo: Isaías, volta depressa, porque eu mudei o plano para a vida de Ezequias. Eu penso Isaías dizendo: mas Senhor, o Senhor é Deus de palavra, o Senhor não volta atrás, por que o Senhor está voltando? Tem um fiel clamando por mim, e aos fiéis eu me manifesto da maneira com que eu bem entendo. E a maneira de Deus se manifestar na vida dos fiéis é para abençoar. Você nunca vai ver Deus se manifestando na vida de um fiel para tirar alguma coisa dele, para não dar algo melhor. Nunca. Se isso não acontecer, ele não é Deus. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver Deus te pedir algo e no lugar daquilo te dar algo melhor. Ele é Deus. E Deus foi lá e mudou a sorte de Ezequias. E mais 15 anos aquele cabra viveu para a glória do Senhor. Amém, gente? Não abra mão da sua fidelidade a Deus. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Mas pastor, se eu for fiel e a porta fechar, filho, olha para mim aqui. Ele tem poder para abrir quantas portas ele quiser para você. Mas e se eu for fiel e a enfermidade aparecer? Continue fiel. Não há enfermidade que fique diante da presença desse Deus fiel. Não tem. Jó perdeu tudo e mesmo assim se manteve na luz. E no final, além de receber 2 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia por boca de outras pessoas, eu ouvia falar, mas agora eu te conheço de perto, porque eu sei que o Senhor se revela àqueles que são fiéis ao Senhor. Eu quero declarar a manifestação de Deus na sua vida a partir de agora. Eu quero declarar sobre você a manifestação de Deus sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre as suas posses, sobre o seu coração. Seja fiel e você vai receber, você vai contemplar a manifestação da glória dele lá naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém? Que assim seja e que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, vamos aplaudir porque ele merece, porque ele é digno. Amém. Só para terminar, abra sua Bíblia em Salmo, lá no capítulo 25. Salmo 25, versículo 14. Olha o que está escrito aí. A intimidade do Senhor
é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Para a aliança de Deus se tornar conhecida diante dos homens, ele precisa se manifestar. Mas Deus só faz isso com quem é fiel, com quem é leal aos seus princípios. Guarde isso, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, eles são fiéis, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Feche os seus olhos. Pai, nos ajude, Senhor, mediante essa palavra, a vivermos tempos melhores, dias melhores. Nós queremos sair daqui, Pai, dispostos e comprometidos com a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos sair daqui dispostos e comprometidos com a Tua lei. Nós queremos sair daqui, Pai, dispostos e comprometidos com a Tua verdade. Nos fortaleça, Senhor, para que diante das propostas, nos fortaleça para que diante das adversidades, ó Pai, nós tenhamos firmeza, ó Deus, nós nos tornemos, meu Pai, firmes, inabaláveis para a glória do Teu nome, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus que se manifesta, que se revela na vida daqueles que não temem, meu Pai, contrariar as leis terrenas, meu Pai, as leis que ferem os princípios do Senhor. Está escrito: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu Pai, nós nos levantamos nessa noite como uma geração que quer, ó Pai, abraçar a Tua lei, como uma geração que quer se transformar, meu Pai, numa geração relevante nessa terra. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.